Seja bem-vinda a mais uma edição do Jornal Câmara Notícia. Vamos aos destaques de hoje. Parlamento Metropolitano elege presidente para os próximos 2 anos. Projeto que tramita na Câmara obriga empresas de energia a organizar os fios da rede elétrica. Uma reunião com representantes da CPFL discutiu a proposta. Agora é lei. Estudantes do ensino superior privado vão ter estágios regulamentados em hospitais públicos. E em setembro, o sinal analógico da TV vai ser cortado em Campinas. Aquele chuvisquinho não vai existir mais. Conheça mais sobre a TV digital. No Saúde e Bem-Estar, conheça a psicologia cognitiva. E no estúdio, a gente começa nesta sexta-feira a tirar dúvidas do imposto de renda. Você tem alguma pergunta? Participe com a gente. 7 de abril e a segunda edição do Jornal Câmara Notícia está no ar. Olá, começa agora a segunda edição do Jornal Câmara Notícia, hoje um pouco mais tarde devido à reunião para o lançamento da Frente Parlamentar do Autismo e dos Autistas que terminou agora há pouco. Este evento encerrou a Semana Azul de conscientização do autismo aqui na Câmara e segunda-feira a gente mostra para vocês esse lançamento na primeira edição do Jornal Câmara Notícia. E olha, hoje pela manhã o Parlamento Metropolitano se reuniu para escolher a nova mesa diretora. Nos últimos 2 anos, o presidente do Parlamento foi o presidente da Câmara aqui de Campinas, o vereador Rafa Zimbaldi. O Parlamento Metropolitano da RMC vai ser presidido neste biênio de 2017-2018 pelo chefe do Legislativo de Indaiatuba, vereador Hélio Ribeiro. A reunião que elegeu a nova mesa diretora, quando o presidente da Câmara de Campinas, Rafa Zimbaldi, passou o bastão, foi realizada no plenário do Legislativo indaiatubano. Rafa Zimbaldi, que presidiu o parlamento durante o último biênio, avalia o trabalho desenvolvido até aqui. Acho que foi bastante importante, vários temas debatidos, segurança pública, saúde. Nós tivemos inclusive a frente parlamentar em prol da saúde, Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, foi muito importante. Eu acho que agora o momento é de passar o bastão, dar oportunidade ao presidente Hélio Ribeiro de tocar agora o Parlamento Metropolitano e continuar a participação de todos os vereadores. Campos Filho, presidente da Comissão Permanente dos Assuntos da RMC da Câmara de Campinas, estava entre os presentes. O novo presidente do Parlamento Metropolitano, que engloba as 20 câmaras da região, com 294 vereadores, fala das expectativas para seu mandato. Nós percebemos ao longo desses dias que antecederam essa eleição a vontade dos vereadores em atuar de uma forma mais contundente, buscando aquilo que são as necessidades dos municípios da nossa região. Nós vivemos algumas divisas, mas essas divisas não significam que não temos problemas em comum. Então o parlamento vem ao encontro de lutar por aquilo que é as necessidades das nossas cidades vizinhas. Na opinião do presidente de honra do parlamento, Lourival Messias de Oliveira, de Valinhos, a importância dos trabalhos cresce a cada dia. Mais uma eleição, uma nova composição de diretoria. Quero parabenizar o Rafa, realmente deu continuidade ao trabalho e nós hoje estamos vendo realizar o que a gente sempre propôs. A participação de todos os vereadores, de todos os presidentes, de uma forma democrática e transparente. Hoje eu vejo que o parlamento prova que nós temos hoje aqui 13 presidentes das 20 câmaras municipais na nossa região, faltaram apenas 7. É um trabalho muito importante que está acontecendo, é montar a estrutura do Parlamento Metropolitano para que nós possamos realmente estar lutando pela melhoria. Um projeto de lei que tramita aqui na Câmara obriga concessionárias de energia a arrumar os fios de postes para evitar aqueles emaranhados que podem até causar acidentes. Ontem, os autores desta proposta se reuniram com representantes da CPFL Energia para discutir esse projeto. Para discutir o projeto de lei complementar número 11 de 2016, que obriga a empresa concessionária a realizar o alinhamento e retirada dos fios inutilizados dos postes, os autores da matéria, vereador Rossini e José Carlos, receberam na manhã desta quinta-feira representantes da CPFL. O texto da norma diz que a concessionária será responsável por notificar as demais empresas que também utilizam os postes como suporte dos seus cabeamentos.
O gerente de negócios da CPFL contou que o objetivo da reunião foi alcançado e que a empresa irá iniciar estudos para a implantação das melhorias na cidade. Nós saímos aqui com algumas lições de casa que vamos fazer, a CPFL vai fazer, depois conjuntamente com as empresas, os ocupantes dos nossos postes, e depois disso nós vamos chegar realmente num denominador para que Campinas receba e tenha sim o aspecto técnico, o aspecto de segurança e o aspecto de visual, tanto dos postes como dos cabos de telefonia, todo muito agregado, né? Tudo muito apresentável, que é o que deve ser feito pelas concessionárias que dispõem desses serviços. Os autores do projeto irão agendar novos encontros com empresas que utilizam postes, como as de telefonia e internet. Após essas reuniões, a ideia é convocar uma audiência pública. Um dado importante passado aos vereadores pela CPFL é que muitos dos fios encontrados nos postes são de operadoras clandestinas, o que dificulta a retirada dos mesmos. Dado que surpreendeu o vereador Luiz Rossini. Nós ficamos até surpresos em ouvir da CPFL que existem empresas clandestinas que utilizam e passam o cabeamento nos postes da CPFL sem exigir autorização, sem licença da CPFL, e como eles não estão identificados, às vezes nem a CPFL consegue atuar para cobrar responsabilidade. Então, eu acho que a reunião foi muito positiva, produtiva, vieram os técnicos de várias áreas da CPFL, do comercial, da parte técnica, relações institucionais, e nós pactuamos aqui um procedimento. A CPFL vai nos encaminhar algumas informações que nós solicitamos, inclusive o contato das empresas que hoje compartilham os postes. Eu, o vereador Zé Carlos, nós vamos chamar também essas operadoras para ter a mesma conversa com elas, e a ideia, ao final disso, é chamar uma audiência pública com CPFL, operadoras de telefonia, TV a cabo, os órgãos reguladores, representantes da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, Telefonia, para juntos pensarmos como regulamentar isso. Um primeiro texto com esta proposta dos vereadores chegou a entrar em pauta em fevereiro deste ano, já que a Comissão de Constituição e Legalidade havia dado um parecer negativo e os parlamentares contestaram este parecer. Na votação desse documento, o projeto foi adiado para aperfeiçoamento. Ainda está em estudo, então, uma nova redação para esta matéria. E a Prefeitura publicou hoje no Diário Oficial a lei que regulamenta o estágio de alunos do ensino superior da rede privada em hospitais públicos. A proposta é inédita no país, segundo o líder de governo aqui da Câmara. A lei institui o programa de preceptoria e supervisão em atividades de estágio e internato feitas por alunos de instituições privadas nos hospitais públicos. Agora, a administração pública vai poder fazer convênios e parcerias com faculdades e desenvolver a integração do ensino com as propostas do Sistema Único de Saúde. Nós teremos aqui no município a legalização das preceptorias, ou seja, aqueles professores que dentro do serviço público municipal, que no caso vai ser o Hospital Mário Gatti, terá a oportunidade de ter sob a sua orientação de 4 a 8 estagiários de medicina, evidentemente, de odontologia também, se for o caso, por 20 horas semanais, sob a sua supervisão e, evidentemente, participando de todos os afazeres profissionais ali na prática, sendo examinados, vistos e acompanhando todo o trabalho para esse estágio, para uma futura especialização na própria profissão. A regra vale para estudantes de todas as áreas da saúde. Os custos das atividades devem ser bancadas pela própria instituição de ensino. Os servidores que vão supervisionar estes alunos vão passar por uma seleção e vão receber remuneração de até R$1.000. Cada supervisor deve atender de 4 a 8 alunos em um máximo de 20 horas semanais. Segundo a liderança do governo, a proposta é inédita no Brasil. Pelo que nos consta, o primeiro município que irá implantar legalmente essa situação, onde esses estudantes, as instituições, farão esses convênios com o município propriamente dito ou com as autarquias, no caso aqui em Campinas com o Hospital Mário Gatti.
A Lei 15.394 tramitou em 2 meses pela Câmara e já passa a valer após a publicação no Diário Oficial em 4 de abril de 2017. Agora, em março, o sinal analógico da televisão, aquele com chuvisco e chiado, foi desligado na região metropolitana de São Paulo. E o mesmo vai acontecer agora em setembro aqui em Campinas. Tá com dúvidas ainda sobre a TV digital? Dá uma olhada aí na reportagem. Dona Maria do Carmo se lembra bem de quando ela surgiu. A televisão, quando eu era pequena, era muito ruim a transmissão. Muito chiado, a cor não tinha, era preto e branco. Então, hoje está bem melhor, né? No dia 27 de setembro, o sinal analógico será totalmente desligado. Se você, como a Dona Maria do Carmo, não quer se desfazer do seu televisor antigo, terá que adaptar o seu equipamento. Cores, tamanho, qualidade de som e imagem. Muita coisa mudou e mais uma mudança vai acontecer. Quem tem TV analógica terá que comprar um conversor para transformá-la em digital. Os conversores funcionam da seguinte forma: são alimentados por energia elétrica, se liga na tomada, coloca na televisão, ele capta o sinal digital que ele recebe e converte no analógico para a TV poder reproduzir. As TVs de tubo elas não podem reproduzir sinal digital, elas só reproduzem sinal analógico. Então o conversor faz esse papel, ele converte o sinal que está no ar, que é digital, para um sinal analógico. A aposentada não quer se desfazer de sua televisão, por isso não perdeu tempo e já comprou o kit para instalar no aparelho que fica em sua sala. Eu gosto muito do meu aparelho, então eu não pretendo trocar por enquanto. Então eu optei em colocar o conversor mais a antena, não é? Mas nem todas as televisões de sua casa vão transmitir a nova tecnologia. Eu não comprei o aparelho para os 2 televisores meu, porque está muito caro. O antenista está cobrando muito caro, então eu não tive condições de comprar para os 2. Reforçando então, a TV analógica acaba em Campinas em setembro, fique de olho. E a seguir tem Saúde e Bem-Estar com Psicologia Cognitiva e ainda se você tem perguntas sobre o imposto de renda, a gente começa uma série agora até o fim de abril para esclarecer dúvidas para vocês. A gente volta já. De volta com o Jornal Câmara Notícia e chegou aquela hora do Saúde e Bem-Estar que hoje fala sobre psicologia cognitiva. Olá, hoje vamos falar sobre psicologia cognitiva. Sabe o que é? O que trata? E a trajetória acadêmica de um psicólogo especializado no assunto? Tudo isso daqui a pouco. Por enquanto, algumas curtinhas sobre saúde. Um novo estudo publicado pela revista médica The Lancet mostra que 1 em cada 10 pessoas no mundo morre em consequência do consumo de tabaco. O artigo ainda fala que os efeitos nocivos do cigarro estão longe de serem ultrapassados e que o número de fumantes é cada vez maior. Mas não aqui no Brasil. A boa notícia é que o país está entre os que registraram as maiores quedas no consumo de tabaco. Entre 1990 e 2015, a percentagem de fumantes nos homens diminuiu 10%. Entre as mulheres, apenas 3%. Febre amarela. O Ministério da Saúde anunciou que a partir de agora passa a adotar a dose única da vacina contra a febre amarela em áreas consideradas de risco em todo o país. A orientação veio da Organização Mundial da Saúde com a justificativa de que apenas uma dose da vacina já é suficiente para garantir proteção para toda a vida. O Brasil, até agora, era o único país do mundo que exigia 2 doses. Ainda sobre a doença, a OMS, Organização Mundial da Saúde, incluiu Campinas na lista de cidades com recomendação para vacina aos estrangeiros que tenham planos de vir ao Brasil. 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde. A cada ano, a Organização Mundial da Saúde define um tema a ser trabalhado. E o escolhido para 2017 foi depressão. Segundo estimativas da própria OMS, cerca de 350 milhões de pessoas de todas as idades sofrem com o transtorno que causa incapacidade do indivíduo e gera uma carga de outras doenças. Agora sim, o assunto da semana aqui no Saúde e Bem-Estar. Conversamos com um especialista que nos explicou o que é a psicologia cognitiva. Sempre quando a gente pensa na psicologia cognitiva, então sempre vai partir daquilo que a pessoa aprendeu
e quais os comportamentos que ela emite diante disso, né? Eu sempre brinco, né? Se estiver andando dentro de um pasto todo de vermelho e tem uma vaca brava, o que você faz? Né? Vai sair correndo? Ah, tá, eu vou sair correndo. Por quê? Porque você aprendeu que a vaca enxerga vermelho e vai correr atrás da pessoa que está de vermelho. Então isso é a questão que você aprendeu e seu comportamento vai ser correr. Só que a vaca enxerga preto e branco. Então ela vai correr por causa do seu movimento no pasto, né? Então aí, por isso que a gente fala, quando a psicologia cognitiva vai trabalhar muito isso. O que eu aprendi e quais meus comportamentos diante disso. E aí vamos fazer essa mudança de comportamento juntamente com a mudança de pensamento. Ah, então a vaca enxerga só preto e branco, então eu estou mudando o que ela aprendeu que vai mudar o comportamento. Então eu sempre gosto de apresentar de uma maneira muito tranquila, cognitivo, para a pessoa entender, né? Tudo começa aqui, tudo começa no meu pensamento, e isso vai refletir no meu comportamento. O que a psicologia cognitiva trata? Trata as angústias, acho que a cognitivo-comportamental também vai muito pelo viés de tratar as fobias, as síndromes. Então a pessoa que está angustiada, acho que por qualquer questão, vamos começar a fazer isso. Como que está o seu pensamento e como está refletindo o seu comportamento, né? Então, acho que fica de uma maneira geral, né? Psicologia para todos. Acho que quem quer se realizar, quem quer se conhecer, se autoconhecer, procura um psicólogo independente da abordagem. O que vem para mim enquanto psicólogo hoje, tem vindo muito homens com a questão de disfunção sexual. Então eu começo a trabalhar essa questão. Ah, como que tá? Perca de ereção, ejaculação precoce, o que você está pensando e como está refletindo nesse comportamento. Então muitos urologistas mandam para tratar isso. Então hoje eu tenho recebido muito essa questão. E quais os cursos necessários para se especializar no assunto? Eu me formei pela Faculdade Anhanguera de Campinas, né? Então eu trabalhei numa instituição, numa ONG, faz 7 anos que eu estou dentro da área social. Hoje eu trabalho no PAEF, Programa de Atendimento Especializados à Família e Indivíduos, que são pessoas que sofreram alguma violação de direito e aí acompanhado por uma dupla psicossocial. Faz 4 anos que eu estou no consultório, então acabei de me formar e montei o consultório. E aí eu fui construindo, passei por algumas instituições, coordenei algumas instituições, abrigo na cidade de Hortolândia. Ficamos por aqui. Tchau! Para lembrar o Dia Mundial da Saúde, o SESC tem uma programação especial com palestras, exposições e atividades da saúde mental. Mais informações no telefone que está aí na sua tela, 3737-1500. E olha só, a partir de hoje até o dia 28, nós vamos tirar dúvidas sobre a declaração do imposto de renda. Desde já eu convido você que tem perguntas a enviar um e-mail aqui para a gente pelo redaçãotv@campinas.sp.leg.br. E também você que nos acompanha pelo Facebook, é só deixar sua dúvida aí nos comentários que a gente conversa com vocês. E quem nos ajuda a tirar as dúvidas aqui hoje é o professor José Vicente, que é diretor do curso de Ciências Contábeis da PUC Campinas. Boa tarde, professor, seja bem-vindo ao Jornal Câmara Notícia. Boa tarde. Bom, vamos dar uma olhada na primeira dúvida que chegou aqui pra gente. A dúvida do Dario, que mora em Souzas, é a seguinte: tenho uma empresa e meu plano de saúde da minha família também está no pacote desta empresa, mas pago integralmente dos meus rendimentos. É preciso declarar no meu imposto de renda? Se sim, eu preciso de alguma declaração da empresa? Tá aí então a pergunta do Dario, professor, como fazer a declaração neste caso? Bom, a declaração é um caso simples, né? Ele precisa lançar como os dependentes dele todas as pessoas que estão inclusas no plano, né, o plano familiar, e fazer então o uso do abatimento legal. Agora com relação à empresa, né, que ele falou que é dono da empresa, a empresa precisa dar algum tipo de declaração? No próprio informe de rendimentos, né, como ele disse que ele possui rendimentos, no informe de rendimentos ela deve declarar no campo 7 qual foi o valor que foi descontado dos seus vencimentos. Nesse caso mesmo, ele sendo dono da empresa. Mesmo sendo dono. Tá, então, respondida a pergunta do Dario, agora vamos reforçar aqui algumas regras. A declaração é até o dia 28 de abril. O site da Receita, para você que deve fazer sua declaração, é receita.fazenda.gov.br. E quem não fizer a declaração até este prazo, paga a multa, só reforçando. Agora vamos olhar também uma outra dúvida que o Lourenço enviou para a gente. A dúvida do Lourenço é que ele adquiriu um imóvel à vista e no mesmo ano fez uma doação com reserva de usufruto. Ele quer saber como declarar a aquisição e a doação. Tá, então, professor, essa é a dúvida do Lourenço. Como fica a declaração nesse caso?
Bom, o Lourenço vai lançar em bens, apenas como discriminação, o valor do imóvel, mais os dados de quem ele comprou o imóvel. Para quem recebe em doação, vai registrar isso também em bens, e isso vai ser registrado pelo valor que ele está recebendo. E, ao mesmo tempo, tem que lançar isso em rendimentos isentos e não tributáveis para poder justificar a avaliação patrimonial dele. Tá certo. Bom, se você tem alguma dúvida como o Dario e o Lourenço, mande um e-mail para a gente, reforçando, é redaçãotv, sem o cedilha e sem o tio, @campinas.sp.leg.br. Muito obrigada pela participação, professor José Vicente, que é diretor da Faculdade de Ciências Contábeis da PUC Campinas. Seja sempre muito bem-vindo aqui, professor. Estou à disposição também para quando precisar. Tá certo. E você que acompanha o Jornal Câmara Notícia, a gente volta na segunda-feira ao vivo, 12:30. Um ótimo fim de semana para você. Até mais.